Pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aulinha de química, né? Uma das nossas últimas aulas do bimestre. Hoje eu vou passar a nossa terceira atividade após a videoaula, tá? Vocês vão ter um prazo de uma semana para estar me entregando também. Lembrando que aqueles alunos que ainda não fizeram nenhuma atividade do terceiro bimestre, façam, façam e me enviam que eu vou estar recebendo, tá? É claro que não é com a mesma pontuação que os demais me entregaram dentro do prazo, mas em relação à avaliação, vocês vão estar sendo avaliados. O importante é vocês participar e fazer. Hoje a nossa aula de hoje, o tema da aula de hoje é sobre ligações químicas, né? Ligações são reações químicas que ocorrem entre elementos iguais ou elementos diferentes, né? Entre metais ou não metais. Esses elementos químicos eles reagem entre si para formar determinadas substâncias. As ligações químicas elas podem ocorrer de três formas: ligações iônicas, ligações covalentes ou ligas metálicas, tá? A primeira ligação é a ligação iônica. Sempre para que ocorra uma ligação química, tem que ocorrer a perda ou ganho de elétrons, né? Um elemento químico ele tem que perder elétrons para o outro ganhar elétron. Ou pode ocorrer também através do compartilhamento de pares eletrônicos. Eu posso ter dois elementos, dois átomos de um mesmo elemento reagindo entre si para formar uma determinada substância, né? Ou posso ter dois metais também reagindo entre si para formar uma determinada liga metálica. O primeiro tipo de ligação é a ligação iônica, né? E essa ligação iônica ela sempre vai ocorrer entre um metal e um ametal, ou seja, um não metal, aonde o metal ele sempre vai ter a tendência em perder elétrons e o não metal, o ametal, vai ter tendência em ganhar elétrons. Então, o conceito que vocês devem ter de ligação química, o que é uma ligação química? São a combinação entre átomos, tá? Então, essa combinação entre os átomos nada mais é do que uma ligação química. Essa combinação ela pode ocorrer tanto com a perda quanto com ganho de elétrons ou com compartilhamento de elétrons, de pares eletrônicos. Outro conceito que vocês também têm que fixar na cabecinha de vocês, que aqueles elétrons que estão nas camadas mais externas dos átomos, são eles que são os responsáveis pela ocorrência da ligação química, tá? Não são aqueles elétrons que estão mais próximos do núcleo, não. São aqueles elétrons que se encontram nas camadas mais externas do átomo. Para que ocorra, né, uma ligação química, é necessário que os átomos percam ou ganhem elétrons, ou então compartilhem seus elétrons de sua última camada, ou seja, da camada de valência, tá? Então, essa perda e esse ganho de elétrons vai sempre ocorrer na camada de valência, a última camada do átomo, e nunca na primeira. Por isso é que essa ligação química sempre vai ocorrer nas camadas mais externas e não nas camadas mais próximas do núcleo. Ou seja, a quantidade de elétrons da camada de valência é que vai determinar o tipo de ligação que esse átomo tem tendência em formar. Então, a nossa ligação entre a ligação química que ocorre no sal de cozinha, né, o nosso cloreto de sódio, ela é uma ligação do tipo iônica. Por que ela é iônica? Olha só, se vocês analisar, o sódio, ele é um elemento que está lá na tabela periódica na família 1A. Ele está classificado como sendo um metal, né? A família lá dos metais. E o cloro, ele está localizado na família 7A, na família dos halogênios.
É a família que tem os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, de um lado eu tenho o sódio, que é um metal. Se ele é um metal, ele tem tendência em perder elétrons. Se ele perde elétrons, ele se transforma em um íon cátion. Do outro lado, eu tenho o cloro, que ele é um halogênio, tem uma eletronegatividade muito grande, está localizado na família 7A, família dos halogênios. Se ele está na família 7A, quantos elétrons ele vai ter na sua camada de valência? 7 elétrons. Então, o cloro, para ele se tornar estável, ele precisa ter quantos elétrons? 8 elétrons. Então, é mais fácil ele perder 7 elétrons ou ele ganhar um elétron. É mais fácil ele ganhar um elétron, né? Então, pela regra do octeto, o que o octeto me diz? Que a estabilidade atômica de um elemento químico, ela é adquirida quando ele possui 8 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso aqui, o cloro ele tem 7 elétrons. Para ele adquirir essa estabilidade atômica, ele precisa ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétron do sódio, ele adquire, a sua camada de valência passa a ter 8 elétrons. E aí ele se transforma em um íon negativo, que é um ânion. Então, a ligação entre o sódio e o cloro é classificada como uma ligação iônica. E o que é uma ligação iônica? Ligação iônica nada mais é do que a transferência de elétrons de um átomo que tem tendência em perder para um átomo que tem tendência em ganhar. O outro exemplo aqui bem clássico que eu tenho é do gás hidrogênio. O hidrogênio está localizado na família 1A. Se ele está na família 1A, ele tem um elétron na última camada. Porém, o hidrogênio ele não vai adquirir a estabilidade atômica com 8 elétrons na última camada. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O hidrogênio ele vai compartilhar elétron. Então, nesse caso aqui, ele não vai formar uma ligação iônica, e sim uma ligação molecular. Vocês têm que ter em mente, gente, que sempre na ligação iônica ocorre a transferência de elétrons de um metal para um não metal, ou seja, para um ametal. E vai ter uma diferença de eletronegatividade, né? De polos aí bastante diferentes, né? Polaridades diferentes. Então, nesse caso, o hidrogênio, ele não é tão... Ele reagindo com outro átomo de hidrogênio, ele não vai ter essa diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Então, voltando aqui para o nosso sal de cozinha, cloreto de sódio. Existe essa diferença de polaridade, o polo positivo, que é o meu cátion, e o polo negativo, que é o meu ânion, né? Então, cloreto de sódio é uma ligação química classificada como uma ligação iônica. Então, na maioria das ligações, os átomos ligantes possuem distribuição eletrônica semelhante à de um gás nobre, isto é, apenas o nível K completo, ou 8 elétrons em sua última camada. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Os átomos, elementos químicos, eles buscam a estabilidade atômica. A estabilidade atômica de um elemento químico ela é adquirida quando ele consegue 8 elétrons na última camada, ou no caso do gás hélio, ele adquiriu a sua estabilidade atômica com 2 elétrons, assim como o hidrogênio também. Ele pode adquirir. Então, existem algumas exceções. Ou o elemento ele vai adquirir essa estabilidade atômica com 2 elétrons na camada K, ou 8 elétrons na última camada. Tá? Então, no caso do gás do hidrogênio, quando ele reage com outro hidrogênio, ele adquire essa estabilidade atômica preenchendo apenas 2 elétrons na camada K. Mas, assim, no geral, a estabilidade atômica dos elementos ela é adquirida com 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio e do hélio, que eles adquirem 2 elétrons na última camada e aí eles se tornam estáveis. Essa ideia de estabilidade atômica, né, ela foi desenvolvida pelos cientistas Kozel e Linus e ficou conhecida como a regra do octeto.
Ou seja, a regra do octeto nada mais é do que a regra da estabilidade atômica, que ela pode ser adquirida quando um elemento químico possui 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons na camada K. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um hidrogênio, ele tá lá na família 1A, né? E aí, quando ele tá na família 1A, ele vai ter um elétron na última camada. Só um elemento de hidrogênio, ele é considerado estável? Não, ele é instável, tá? Por que ele é instável? Porque ele ainda não adquiriu a sua estabilidade atômica. Ele não tem nem 2 elétrons na camada K e nem 8 elétrons na última camada. No caso do gás hélio, o hélio ele tem número atômico 2 e ele vai preencher a primeira camada, que é a camada K, com 2 elétrons. Então, nesse caso, o hélio ele é classificado como um elemento estável. Por quê? Porque ele adquiriu a estabilidade atômica com 2 elétrons na camada K. O flúor é um elemento que está localizado lá na família dos halogênios, família 7A. Então, ele tem número atômico igual a 9, sua configuração eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Analisando aqui, a camada de valência dele vai ter 7 elétrons, né? Ele tem 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Ele é um elemento considerado estável ou instável? Instável. Por quê? Porque ele não adquiriu estabilidade atômica, ele não possui 8 elétrons na última camada. O outro elemento que nós temos é o neônio. O neônio, ele pertence à família dos gases nobres. Então, todos nós sabemos que os elementos da família dos gases nobres são os únicos elementos da tabela periódica que já adquiriram a estabilidade atômica. Então, o neônio, ele tem número atômico 10 e ele vai ter a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6. E aí, o que vocês vão analisar? A camada de valência dele possui 8 elétrons. Um elemento químico com 8 elétrons na camada de valência, ele é classificado como um elemento estável ou instável? Estável, porque ele adquiriu estabilidade atômica, ele tem 8 elétrons na última camada. Então, o neônio é um elemento estável. E o sódio, ele tem um número atômico 11, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Analisando a camada de valência, ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? 1 elétron. Se ele tem 1 elétron, ele é classificado como um elemento instável, tá? Então, um átomo que satisfez a teoria do octeto, ou seja, tem 8 elétrons na última camada, ou 2 elétrons na camada K, ele é classificado como um elemento estável. Se não tem 8 elétrons, ele é instável. Essa teoria ela é aplicada principalmente para os elementos do subgrupo A, ou seja, os elementos representativos, todos aqueles elementos que pertencem ao grupo A da tabela periódica, tá? Na maioria das vezes, os átomos que perdem elétrons são os metais. E os metais geralmente estão localizados nas famílias 1A. Quem é a família 1A? Família dos alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. E família 3A, família do boro. Então, os elementos, os metais, eles têm tendência em perder elétrons. Geralmente, eles vão estar localizados na família 1A, 2A e 3A. Quais são os elementos que têm tendência em receber elétrons? São os ametais. Quem são os ametais? São os elementos que estão localizados na família 5A. Quem é a família 5A? Família do nitrogênio. Família 6A, calcogênio. Família 7A, halogênio. Os elementos que estão localizados na família 5A, 6A, 7A são os elementos que têm tendência em receber elétrons. Então, observam, gente, que a ligação iônica é a transferência de elétrons de um elemento que tem tendência em perder elétrons para um elemento que tem tendência em receber elétrons.
Aí eu tenho um exemplo aqui, vamos tentar identificar para vocês verem essa questão da perda e do recebimento de elétrons. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos. Quem são esses elementos? Em qual família eles estão localizados? Se eles são os metais alcalinos terrosos, eles estão localizados na família 2A. Se eles estão na família 2A, quantos elétrons vai ter na camada de valência? 2 elétrons. Então, para eles adquirir a estabilidade atômica, eles precisam de 8 elétrons. Se eles têm 2 elétrons na última camada, é mais fácil ele perder 2 elétrons ou ele ganhar 6 elétrons. Então, ele tem grande probabilidade de perda de elétrons. Então, os elementos da família 2A são elementos que têm tendência em perder elétrons. Quantos elétrons eles vão perder? 2, tá? Porque eles perdem os elétrons da camada de valência, e a última camada de valência tem 2 elétrons. Então, quando ele perde elétrons, ele vai se transformar em cátion. Então, os elementos da família 2A, ou alcalinos terrosos, eles vão ter carga mais 2. E dos halogênios adquire configuração eletrônica de gás nobre quando respectivamente formam íons com números de cargas. Então eu tenho um elemento da família 2A, né? A família dos alcalinos terrosos, ou seja, eles têm tendência em perder 2 elétrons, e esse elemento ele vai interagir, ele vai fazer ligação com um elemento que está localizado na família dos halogênios, família 7A. Todos os elementos que estão na família 7A possuem 7 elétrons na camada de valência. Eles têm uma eletronegatividade muito grande. Então, a tendência dos halogênios é ganhar elétrons. E eles precisam ganhar quantos elétrons para adquirir a estabilidade de um gás nobre? Apenas 1 elétron. Então, qual é a carga que ele vai ter aí? Ele vai se transformar em um ânion, porque ele vai ter ganho de elétron, e ele vai se transformar em um ânion menos 1. Então, ele vai ter a seguinte configuração, mais 2, porque vai ter a perda de 2 elétrons dos alcalinos terrosos, e menos 1, porque ele vai ter o ganho de 1 elétrons, que no caso aqui são os elementos dos halogênios. Então, para ele ter uma configuração parecida com de um gás nobre, ele precisa perder elétron, carga mais 2, e ganhar elétron, carga menos 1. Qual seria a alternativa? Alternativa C. Um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A regra do íon estável formado a partir desse átomo será. Ou seja, o que diz a regra do íon estável, a regra do octeto? O elemento químico ele adquire estabilidade atômica quando ele vai ter 8 elétrons na última camada de valência ou 2 elétrons na camada K. Então, eu sei que esse elemento X, ele tem número atômico 13, né? Então, analisando a sua configuração eletrônica, vai ficar 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P1. O que vocês podem observar? Que a camada de valência desse elemento aqui, ela possui quantos elétrons? 3 elétrons, né? Que foi a terceira camada. Então, na camada de valência, ele vai ter 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, ele pertence a qual família? Família 3A. Então, se ele pertence à família 3A, família do boro, ele é um metal e ele tem tendência em perder elétrons. Quantos elétrons ele vai perder? 3 elétrons. Por quê? Porque a camada de valência dele é constituída por 3 elétrons. Então, ele vai ter a carga mais 3, porque ele é um elemento que tem tendência em perder elétron. Então, o íon estável dele é formado pela carga mais 3. Então, um conceito geral aí para vocês, a ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Ou seja, é uma ligação que ocorre entre a diferença de eletronegatividade, polo positivo e polo negativo. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, isto é, ela sempre vai ocorrer entre um metal
e um ametal, ou seja, um não metal. Exemplos de ligação iônica foi o que eu falei para vocês, a ligação do cloreto de sódio ou sal de cozinha, né? Onde o sódio perde um elétron e o cloro recebe um elétron. Então, eu tenho uma ligação iônica, onde ocorre a transferência de elétrons de um elemento que tem tendência em perder elétron para um elemento que tem tendência em ganhar elétron. Geralmente, quando eu tenho as fórmulas dos compostos iônicos, elas são formadas pelo coeficiente x e y. O x se refere àquele elemento que está perdendo elétron e o y a quantidade de íon daquele elemento que está ganhando elétrons, né? Então, a regra é bem prática aí para vocês. Para compostos iônicos, poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema geral. C, que é o símbolo do elemento, daquele elemento que está ocorrendo a perda de elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele vai ter aqui a carga, o íon positivo. E o Y vai ser o coeficiente daquele elemento que está ganhando elétron. E geralmente aqui esse íon vai ser negativo, tá? Então vamos lá. Um segundo exemplo aqui para vocês analisar. O composto formado pela combinação do elemento X tem número atômico 20, com o elemento Y, que tem número atômico 9. Provavelmente tem fórmula. Então, eu tenho um elemento X, só não me diz que elemento seria esse, mas diz que ele tem número atômico 20. O elemento Z vai reagir, o elemento X vai reagir com o elemento Y. O elemento Y ele tem número atômico 9. Primeiro passo que nós temos que fazer é a configuração eletrônica, ou seja, a distribuição eletrônica para saber quantas camadas foram ocupadas, qual a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência. Então, o elemento X ele tem número atômico 20. Qual vai ser a sua configuração eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Observam aqui que a camada de valência do elemento X tem 2 elétrons, né? Então, esse elemento, ele provavelmente, ele tem tendência em perder elétrons. Então, ele vai ter carga íon 2+. Então, você vai vir aqui e vai colocar X, 2+. Já o elemento Y, ele tem número atômico 9. Como é que vai ficar a sua configuração eletrônica? 1s2, 2s2, 2p5. Quantos elétrons tem na camada de valência do elemento Y? Tem 7. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele tem tendência em ganhar um elétron para adquirir a sua estabilidade atômica. Se ele ganha um elétron, ele adquire carga negativa. Então, a fórmula do composto X, que tem número atômico 20, e do elemento Y, que tem número atômico 9, vai ser X2Y1, porque o elemento X ele tem que perder 2 elétrons e o elemento Y tem que ganhar um elétron. Então, alternativa E, tá? X2, Y1. Professora, mas não tem nenhum número aqui abaixo do Y. Quando eu tenho apenas o símbolo e não tenho nenhuma numeração, eu vou subentender que eu tenho 1, tá? Acima do algarismo 1, ele é identificado pela numeração 2, 3, 4. Quando não tiver nenhuma numeração aqui, vocês vão subentender que é 1. Então, aqui, por exemplo, na alternativa D, seria 1x, 3y. É isso que eu preciso? Não. Eu preciso de 2x, né? x2, porque tem que ocorrer a perda de 2 elétrons no elemento x, e 1y, ou seja, o elemento y vai ganhar 1 elétron. Pessoal, agora vou dar uma pause e o próximo vídeo vou explicar para vocês o que seria a ligação covalente e a ligação metálica, tá?
Até mais.